Olá, bom dia, paz do Senhor, graça e paz. Como que vocês estão nesse domingo maravilhoso que Deus nos proporcionou de estar aqui adorando, lendo, aprendendo um pouco sobre a palavra dele. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Enquanto vocês vão entrando, quero aqui dizer que você vai superar essa fase difícil da sua vida, que você vai vencer esses medos, esses obstáculos, que você vai sair e vai dar a reviravolta por cima. Eu tenho certeza, porque o nosso Deus, esse Deus poderoso que nós servimos, ele não deixa, né, que a gente venha perecer no meio do caminho. Se a gente confiar na palavra dele, se a gente entregar a nossa situação, a nossa vida nas mãos dele, ele pode fazer algo sobrenatural e nos surpreender. E nós passamos 21 dias profetizando sobre o ano de 2018 e nós vamos iniciar, né, mais a segunda parte aqui dos vídeos falando sobre superação. E que 2018 seja esse ano de superação. Eu tenho profetizado sobre a minha vida e falado, Senhor, esse ano é o ano de superar os meus medos, superar os traumas, superar as perdas, superar tempos difíceis, tempos que ficaram marcados e que deixaram cicatrizes. E eu tenho certeza que hoje tem muitas mulheres aí ouvindo essa palavra e dizendo, eu também preciso. Eu também preciso superar os meus medos. Eu também preciso de uma reviravolta. Eu também preciso mudar o rumo da minha história. Então que hoje, através dessa palavra, né, que fala sobre superação, você compreenda, entenda o que Deus pode fazer na sua vida. A sua história não chegou ao fim. Aí você se pergunta, você questiona, você fala, poxa, o porquê que as coisas não acontecem? O porquê que nada dá certo? Vai chegar um certo momento que Deus vai ministrar no seu coração, o tempo de dar aquele passo de fé. Tem tempos na nossa vida que a gente para de sonhar, para de planejar, para de projetar, para de fazer aqueles propósitos, para de orar, desiste dos nossos sonhos. Mas chegou o tempo de você ressuscitar, chegou o tempo de você sair desse quarto escuro, chegou o tempo de você dar essa reviravolta na sua história, na sua vida, amém? Então tome posse dessas palavras, porque a superação ela não é uma escolha, ela é uma decisão, ela é uma necessidade. Então decida sair desse quarto escuro, decida enxugar suas lágrimas. Ah, mas é difícil, só eu mesmo sei o que eu tenho passado. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Você tem que acreditar em você e você tem que acreditar o que está dentro de você. Quem está dentro de você é o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, que quando você recebe o Espírito Santo de Deus, com ele vem o poder, com ele vem a força. Nessa manhã nós vamos ministrar isso na sua vida, essa força e esse poder da parte do Senhor. Amém? Compartilhe esse vídeo nos grupos. Tenho certeza que tem pessoas que lá do outro lado do mundo precisa também ouvir essa mensagem de superação, essa mensagem de reviravolta, essa mensagem onde vai impactar o coração de outras mulheres. Amém? Hoje é a segunda parte que fala sobre superação. Então compartilhe aí enquanto eu vou abrir a Bíblia no livro de Esther. Essa mulher que marcou um tempo, marcou uma história, não é verdade? Quantas aqui querem ser Esther? Mas antes de ser Esther, né, abra a sua Bíblia, talvez você é católico, talvez você é espírita, mas você tem uma Bíblia,
não é verdade? Então abra sua Bíblia no livro de Esté e hoje nós vamos estudar aqui um pouquinho sobre a vida dessa mulher extraordinária, essa mulher que deu uma reviravolta na vida dela, na história dela. Ela não deixou que as marcas de perdas, as marcas profundas, impedisse o sobrenatural de Deus na vida dela. Amém? Então vamos lá. Quem foi Esté? Né? Primeiramente nós vamos falar aqui quem foi Esté. Esté, ela se chamava Radassa, nome forte, não é verdade? Um nome assim que mexe quando é citado. Radassa. Radassa era uma jovem que ficou o quê? Órfã. Perdeu seu pai, perdeu sua mãe, foi levada para a Babilônia, para o cativeiro ali, para ser escrava, viver num tempo de prisão, num tempo onde ela foi levada e deixada para trás todos os seus sonhos, sonhos de se casar, sonhos de formar uma família, sonhos de viver, né, uma vida extraordinária. Então ela foi para um lugar onde ela foi levada como escrava ali e ela perdeu seu pai, ela perdeu sua mãe, ela perdeu sua família. A única pessoa que sobrou foi um primo chamado Mardoqueu. Quem foi esse primo? Esse primo foi um pai espiritual para essa mulher. Quantas aí precisa de um pai espiritual? Eu quero te dizer que o nosso pai espiritual é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz a fazer o que é certo. O Espírito Santo que quando você dobra os seus joelhos e ora pedindo uma direção, lá do céu ele envia socorro. Esse mesmo Espírito Santo que habita entre nós, que habitou com as pessoas do antepassado e que habita dentro de nós até hoje, não é verdade? Então, o que acontece? Ele cuidou dela como se fosse uma filha, né? Ele tratava Radassa como se fosse uma filha, a preciosa, ajudava ela, alimentava ela, instruía aquela jovem. E foi marcas que ficou gravado na mente dessa jovem. Ela cresceu, a Bíblia fala que ela se tornou uma mulher linda, uma mulher que chamava a atenção dos homens. Ela tinha uma beleza sobrenatural da parte do Senhor, uma beleza única. A Bíblia diz que Radassa era uma das jovens muito linda naquela época. E voltando aqui no capítulo 1 de Esté, conta, né, que o rei Xerxes se casou, né, tinha a rainha Vaste, tal rainha que agiu sem sabedoria, sem pensar. E esse rei, ele queria mostrar a preciosidade dele, que era sua esposa. Mas Vaste estava dando uma festa. E no meio daquela festa, Xerxes, o rei, chamou ela para apresentar ali para os homens, né, para a sociedade, quem era a sua esposa. Mas ela não foi, ela desobedeceu. E quantas mulheres hoje têm desobedecido, têm sido, né, mulheres inadimplentes, mulheres que agem com a ira, com o calor da emoção, atropela as coisas dentro do relacionamento, dentro do trabalho e acaba perdendo, né, a sua essência por causa da falta de sabedoria. E Vaste perdeu a sua coroa, a coroa, né, de rainha. Então, passou um tempo, o rei decide levantar, decide promover uma nova rainha. E ele anuncia, né, para aquela cidade que ele está em busca de uma jovem para se casar. E essa jovem se tornará rainha. E aonde entra Radassa. O que eu posso aprender com essa história é que Deus, ele pode mudar a situação da nossa vida.
de escrava, de órfã, de esquecida, de abandonada, de deixada para trás, se tornou rainha. Talvez hoje você está experimentando tantas migalhas da parte de Satanás, está experimentando tanta migalha, né, dentro do seu relacionamento, dentro da sua casa. Mas eu quero te dizer que se você levantar a cabeça, se você agir com a sua cabeça, com o seu cérebro, se você depender desse Espírito Santo para decidir, para falar, para se posicionar, esse mesmo Deus, esse Pai espiritual, ele pode te dar força e pode mudar o rumo da sua vida, o rumo da sua história. É o que eu posso aprender com Radassa. Radassa, então, foi levada ali para aquele palácio. E naquele palácio tinha outras várias mulheres concorrendo ali um prêmio. Qual era o prêmio? Ser rainha. Ser rainha. E olha só, o seu primo falou: Radassa, você vai. Você vai, mas você não fala para ninguém que você é judia. Você não fala para ninguém que o seu nome é Radassa. A partir de hoje, o seu nome será Esther, tá? Você vai se chamar Esther. Não fale a sua origem. Então, o pai espiritual, para a gente entender um pouco sobre superação, existe um pai espiritual. Quem tem sido o seu pai espiritual? As novelas? Quem tem sido o seu pai espiritual? As suas amigas? Seus amigos? Seu marido? Seu patrão? Quem tem sido o seu pai espiritual? Os filmes? A internet? O Google? Os livros? Quem tem sido o seu pai espiritual? Esse pai espiritual tem que ser esse Espírito Santo. Peça todos os dias sabedoria. Quando você acordar, Pai espiritual, o que eu vou fazer nesse dia? Qual decisão que eu devo tomar? O que eu faço para cumprir o propósito aqui nessa terra? Hoje tem mulheres de 40, 50, 60, mulheres de 20 que não sabem qual é o seu propósito aqui na terra, que acha que veio aqui para essa terra para passar vergonha, para viver um tempo de dor, para viver um relacionamento destruído, acabado. Você tem algo sobrenatural que existe, que paira dentro de você. É esse pai espiritual que vive e que habita dentro de você, que você precisa se conectar. Você precisa aprender a se conectar com esse pai espiritual. Radassa, ela ouviu ali o pai espiritual, que na Bíblia estava representando o Mardoqueu. Mas Mardoqueu representa esse, se a gente for parar para pensar, esse Deus maravilhoso que habita dentro de nós, que teve sabedoria para direcionar a vida dela. Então peça a esse Deus maravilhoso para direcionar os seus planos. E eles vão ser planos de êxito. Então Radassa subiu até aquele templo e ficou ali durante 12 meses, 6 meses sendo tratada, né, ali com banhos de mirras, banhos de flores, banhos de essência. Então, mais 6 meses ela foi tratada com essências, com perfume. Então, naquela época, as mulheres que eram escravas, que eram de outro país, que eram estrangeiras, quando elas iam se encontrar com um rei, mesmo sendo concubinas, mesmo sendo rainha, elas tinham que passar por um processo de purificação, um processo de transformação. E sabe o que eu consigo entender nesse processo? Radassa, ela ficou um período de 1 ano sendo tratada, sendo expelida ali suas doenças, suas infecções, sua origem, né, de onde que ela veio, de tudo que era ruim tinha que sair para fora, no mundo físico. Mas eu aprendo com isso, é que existe processo na nossa vida que precisa da gente colocar as nossas feridas para fora, não é verdade? Colocar os nossos medos. Radassa e aquelas outras jovens, elas estavam sendo tratadas
ali por outras pessoas para encontrar com o rei. E para encontrar com o rei, ela ia receber um prêmio. Para a gente ter superação na nossa vida, a gente precisa passar por um processo de jogar para fora, colocar as nossas feridas, as nossas mágoas. Quantas mulheres hoje estão assistindo esse vídeo, estão guardando mágoas, estão guardando feridas, estão colocando dentro de si marcas profundas, cicatrizes não curadas e acham que vão ter sucesso, acham que vão superar de traumas. Você não vai sair do lugar se você não se deixar ser curada. É tempo de superação, mas esse tempo de superação é necessário a cura vir. Deixa sair para fora o que te prende, o medo, a raiva, a ira, o ódio, a falta do domínio próprio. Ah, Lana, mas eu não consigo dominar a minha boca. Eu não consigo dominar as minhas emoções. Quando eu vejo, eu já estou batendo. Quando eu vejo, eu já estou batendo boca. Quando eu vejo, eu já estou mandando respostas que machucam. Eu já tô assim falando coisas que não devia. Quando eu vejo, eu não consigo dominar as minhas palavras, o que sai de dentro da minha boca. Quando eu vejo, eu não consigo dominar a minha vida. Será que você está dentro dessa situação? Será que você precisa aí ser tratada, ser curada? É momento de você pedir a esse Deus maravilhoso, Pai, cura onde precisa ser curado. Eu perdi alguém e esse luto nunca acaba. Eu tenho carregado 10, 15, 20 anos um luto de uma morte de alguém que se foi e ela não volta mais, mas eu fui junto com ela. Será que você se sente assim? Será que Esther, né, aquela menina Radassa, será que ela ia ter essa superação na vida dela se ela tivesse morrido com os pais dela? Quantas mulheres, quantos homens estão aí hoje assistindo esse vídeo que perderam pessoas queridas e que se perderam com as dores e que morreram junto com a pessoa? É momento de você sair dessa cova, é momento de você sair desse túmulo, é momento de você despertar. Radassa só se tornou rainha porque ela não se perdeu com as perdas. Ela não deixou ela ser enterrada com os pais, né? Com a mãe, com o pai dela. Então ela se tornou. Ela precisou de um tratamento. Ela precisou colocar as feridas para fora. Quantas pessoas aí estão assistindo esse vídeo que guarda rancor, que guarda ódio, que guarda mágoas, que guarda feridas, porque alguém te tratou mal, que alguém puxou o seu tapete, que alguém te traiu, que alguém mentiu para você, que alguém fez algo que machucasse e deixasse feridas grandes dentro do seu coração. E você tem carregado essa dor, esse lixo tóxico que tem aí afetado as suas emoções. E é quando esse lixo tóxico afeta as nossas emoções, afeta também o nosso físico. Muitas pessoas hoje sentem dor de cabeça, dor nas costas, dor nas pernas. E eu fico pensando assim, o porquê de tantas dores? Será que não é dores de coisas passadas? Mágoa profunda, falta de perdão, não consegue liberar perdão, não consegue esquecer aquela dor do passado. Tudo isso vai gerar transtorno, tanto nas suas emoções. Você não vai ser uma pessoa saudável nas suas emoções, tampouco ser saudável no seu físico. Quantas pessoas querem viver dentro do hospital, tomando remédio, tomando injeção, sendo medicado? Ei, desperta. É tempo de você ser curado. É tempo de você ser sarado. É tempo de você ser liberto. É tempo de superação. E nós vamos aprender aqui através da vida de Radassa, que se tornou Esther e que se transformou numa rainha, porque
acreditou nela, acreditou em Deus, acreditou no Pai espiritual, acreditou que existia uma força grandiosa dentro dela e que essa força fazia com que ela superasse das suas perdas, dos seus traumas. Então chegou o grande dia de Radassa ser escolhida. Passou ali, naquele quarto do rei, várias mulheres. Muitas mulheres dormiram com o rei, mas quando chegou a vez de Radassa, ele escolheu, ele se apaixonou, ele se encantou. Aí você fala assim, mas ele encantou porque ela era linda. Ela era linda por dentro e por fora. Porque naquele processo de libertação e de cura, ela se deixou ser curada. Ela se deixou ser liberta. O mal que existia dentro dela, as raízes de amargura, de dor profunda, de tristeza e de angústia, saíram da vida dela. E quando aquele rei olhou para ela, ele viu que as marcas do passado se tornou cicatriz e que ela era uma mulher, além de linda por fora, extraordinária em sua beleza, ela era uma mulher linda por dentro. Talvez está faltando isso. Você é linda por fora, mas falta os encantos de uma verdadeira mulher de superação de dentro. Porque a nossa transformação, a nossa cura, ela é de dentro para fora. Para a gente se tornar uma pessoa linda, de êxito. Eu não estou falando só de mulheres, não. Homens também. A gente precisa ser tratada por dentro para se tornar uma grande mulher, um grande homem. Deixa as raízes profundas de amargura, de tristeza, de inveja, de rancor. Deixa essas raízes para trás. É tempo de cura, de transformação. E o rei olhou para dentro dos olhos dela, abraçou ela, teve ela, se encantou com ela, dormiu com ela e falou: eu vou colocar uma coroa de honra. Radassa, aquela jovem que perdeu o pai, que perdeu a mãe, que foi para um outro país, se tornou uma estrangeira, uma mulher que já não tinha mais uma descendência, uma mulher que, aos olhos humanos, né, a gente fala, não tem como mais acontecer mais nada nessa mulher. Acabou a história dela, acabou a vida dela. É aonde que Deus entra em cena, resgata Radassa e se transforma nela, a rainha Esté. Quantas mulheres, quantos homens hoje quer ter essa posição de transformação, de superação? É isso que nós vamos orar na sua vida hoje. Chegou um tempo na vida de rainha, como rainha, que saiu um decreto onde ia matar todos os judeus. Ela se posicionou, ela se levantou e falou assim: é hora de orar. É hora de a gente colocar essa cidade, esse lugar para orar em prol da nossa raça, em prol do nosso povo, em prol da nossa tribo. Nós vamos orar agora, nós vamos jejuar 3 dias. E esse decreto de morte, onde o rei tinha colocado ali para matar todos os judeus, nós vamos colocar na mão do Senhor. Todo mundo entrou em desespero. Todo mundo começou a rasgar suas vestes, colocar cinza no rosto, se entristecer. Mas Radassa se posicionou como rainha. Ela não deixou o povo se esmurecer. É tempo de marchar, é tempo de orar, é tempo de jejuar, é tempo de colocar na presença do Senhor os nossos problemas. E os nossos problemas, eles só são resolvidos a partir do momento que tem renúncia. Existe renúncia da sua parte dentro do seu coração? Você quer um casamento transformado, você quer sua empresa caminhando, você quer o seu ministério fluindo, você quer ter sabedoria, você quer sair desse lamaçal, mas tem existido renúncia? Você tem orado, você tem buscado no Senhor, você tem clamado a Ele, a esse Pai espiritual. E houve ali um clamor, oração, e eles oraram e o decreto foi desfeito e eles venceram.
Hoje existe, até hoje, existe a festa do Purim, que é a festa da libertação. Todo mundo lembra dessa rainha Esther. São gratos a ele por causa da força, da superação que ela teve. Além dela ter um grande problema nas mãos dela, uma menininha, um adolescente que não sabia nem administrar a sua própria vida, de repente se torna em uma grande rainha, e essa rainha tem um grande problema e ela não se desesperou. Ela não enlouqueceu, ela não saiu gritando e chorando e expondo a vida dela em todos os lugares, como a gente às vezes faz, não é mesmo? Às vezes da gente orar dentro do nosso quarto, pedir ajuda a esse pai espiritual, a gente logo quer postar no Face. A minha vida está derrubada, a minha vida está isso. Meu Deus, eu preciso... Gente, a gente precisa aprender que quando a gente fecha a porta do nosso quarto, começa a orar, a clamar por esse pai espiritual que é Deus, que é o Espírito Santo, a gente tem resposta. O vale, ele não é para sempre. Ele é passageiro e você não vai morrer aí. É tempo de cura, é tempo de libertação, é tempo de você sair dessa zona, dessa caverna e ser superado. Superar traumas, dores, superar momentos difíceis na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar agora neste momento. Orar para que esse pai espiritual, deixa eu pegar meu esse pai espiritual venha nos conduzir, dando força, ânimo. Lembra em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, onde a palavra de Deus diz que eu vou derramar força e poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Esse Espírito Santo, ele foi derramado sobre nós quando Jesus subiu aos céus. E ele deixou o Consolador, ele deixou o Espírito Santo de Deus aqui nessa terra. Quando Jesus morava aqui, o povo tinha Jesus. Mas quando ele morreu naquela cruz pelos nossos pecados e foi aos céus, ele deixou o Consolador. Você não está só. Você não está sozinho nessa jornada, nessa caminhada. Você tem o Espírito Santo, esse Pai espiritual que pode te conduzir, que pode te levar em lugares altos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos orar aqui pedindo a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão pelas nossas falhas. Coloca a mão no seu coração e comece a orar. Orar pedindo a Deus sabedoria, pedir a Deus entendimento, pedir que esse Pai espiritual possa olhar por você nesta manhã. Espírito Santo de Deus, nós queremos aqui, Senhor, te agradecer, te louvar, te bendizer pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua força, pelo Pai espiritual que o Senhor tem sido, que o Senhor é nas nossas vidas. Aquele Pai que não nos instrui coisas erradas, mas nos mostra o caminho certo. Pai, que nesta manhã, essas mulheres, esses homens que estão assistindo esse vídeo agora, neste momento, possam ser curados e superados dos seus sentimentos de inferioridade, sentimentos de culpa, sentimentos, meu Pai, da ausência de perdão, sentimento de ira, sentimento de vergonha, de humilhação, desilusão, falta de domínio próprio, traições. Que o nosso coração hoje, meu Pai, possa ser curado, ser libertado, em nome de Jesus. Traga cura, traga restituição, traga graça, paz e entendimento para as nossas vidas. E nós queremos aqui aprender com Radassa, aquela menina que perdeu os seus pais, que foi levada, meu Pai, ali para ser escrava, para viver numa terra estranha, para ter outros costumes, mas o Senhor não deixou que a história dela perecesse. E o Senhor levantou ela, pegou na mão dela, transformou, curou, restaurou e transformou ela, Senhor, em uma rainha, em posição de honra. Que nesta manhã possamos experimentar essa porção, Senhor, dobrada da superação que Esther teve na vida dela. Possamos ter isso nas nossas vidas também, em nome de Jesus. Amém? Amém? Que Deus abençoe a sua vida.
Para quem ainda não conhece, hoje quase não entrou, não sei se é porque é o horário, né, do almoço. Para quem ainda não conhece o meu trabalho, pessoal, eu vou contar um pouquinho aqui de um livro que eu fiz. Esse livro é um livro assim que eu fiz para uma família, para ajudar essa família, que é praticamente assim uma família que precisa muito de ajuda. Então, o que eu vendo desse livro é para pagar o custo e para ajudar a família. Família que perdeu uma filha, e eu escrevi a história da Isabel. É uma história que mexe com os nossos corações, uma história que você vai se divertir, você vai se emocionar e vai se surpreender. Então, assim, toda a renda é mais para pagar o custo do livro e para ajudar a família. Então, se você comprar e adquirir esse exemplar, você não vai estar só ajudando o meu ministério, como está ajudando uma família que precisa de ajuda financeira. Amém? Esse livro aqui eu escrevi, né, muitos anos atrás, tem ele em inglês e português, fala sobre história de superação. Lana, eu queria aprender um pouquinho sobre superação. Esse livro que eu escrevi um tempinho atrás, ele fala sobre isso, de crise financeira, crise emocional, crise no casamento, crise ministerial, crise financeira. É um livro que tem alguns pontos que eu tenho certeza que vai falar com a sua vida. Esse livro aqui, ele tem me ajudado muito. Porque às vezes eu tô com as dúvidas que eu passei, né, que eu vivi, que eu enfrentei, e eu volto nesse livro, releio ele e ele me ajuda. Tem base bíblica, tem versículos, tem edificações, e eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. Os dois livros, eu ajudo uma casa de apoio. Ela tem 10 anos que ela funciona, a Casa de Apoio Refúgio, ela chamava Casa de Apoio Cancún. É uma casa que eu abri, mas a minha mãe e uns amigos há 10 anos atrás. E a gente tem ajudado muitas famílias com cesta básica, com roupa, com medicamento, tratamento. Essa semana mesmo, uma senhora precisava fazer uma cirurgia, ela estava a ponto de morrer. Ela cuida de 4 netos, sozinha, sem renda nenhuma, sem como trabalhar. E devido à casa de apoio, refúgio, a gente pôde arrumar a cirurgia dela, os remédios, o tratamento, sem custo nenhum. Então, se você adquirir esse livro, você vai estar abençoando também a nossa casa de apoio, refúgio, que está aí voltando às atividades, e é só você ir lá na página e conhecer um pouquinho da nossa história, tá bom? Que Deus abençoe você. Eu te encontro aqui no próximo vídeo falando também sobre superação. Fique na paz, Deus abençoe vocês.